apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Estamos em uma série de mensagens bíblicas que iniciamos quinta-feira com a temática A Mensagem Paulina para os Nossos Dias. Quinta-feira ministramos a primeira mensagem e hoje vamos ministrar a segunda, e acho que vamos passar uns 3 meses falando sobre essas mensagens. O nosso propósito, a princípio, são 13 cartas de Paulo. Eu quero ministrar pelo menos 2 mensagens em cada carta de Paulo, trazendo assim a principal mensagem de cada uma delas para a igreja. Amém, meus irmãos? Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 13, 14, 15 e 16. Quinta-feira foi mais uma mensagem introdutória sobre do que se tratava a carta de Paulo aos Romanos, e hoje a gente vai, propriamente dito, a uma mensagem mais específica, a primeira mensagem de Paulo à igreja que estava em Roma. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 13, 14, 15 e 16. Todos encontraram, digam amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Não quero, porém, meus irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vocês algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto a mim, estou disposto ou estou pronto para também vos comunicar o evangelho a vocês que estão em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois este evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Quando nós lemos algum texto nesta carta, nós estamos falando de uma carta que ela é composta por 16 capítulos, 433 versículos, foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 56 da era cristã, quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária e a sua segunda visita à cidade de Corinto. Paulo resolve escrever as admoestações, orientações aos irmãos que estavam em Roma. A centralidade, o tema principal desta carta é a salvação por intermédio da fé. Esta carta, dentre as 13 que Paulo escreveu, é considerada entre os estudiosos a carta mais completa no que diz respeito à doutrina
o ensino cristão para a igreja. Ela é tão importante que os estudiosos a intitulam de catedral e enciclopédia do cristianismo, porque nesta carta estão contidas todas as doutrinas necessárias para você entender a obra da redenção, a salvação por intermédio da fé. Paulo resume esta carta na centralidade da fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo declara: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, mas o justo viverá da fé. Esta carta, Paulo orienta aqueles irmãos sobre salvação, sobre comportamento cristão, sobre santidade, sobre a liturgia do culto, sobre como nós devemos suportar as provações, as tentações, as dificuldades e vencê-las por intermédio de Jesus Cristo. Vimos aqui semana passada que a carta aos Romanos, ela é uma carta que fala muito também sobre a obra da justificação do homem. As três palavras que mais acontecem nesta carta são as palavras fé, graça e justificação. Vimos semana passada que Paulo destaca que a justificação que Cristo fez por nós na cruz, ela é em 3 níveis. O nível número 1 é Romanos 3:24. Está escrito que nós somos justificados pela sua graça. O segundo nível de justificação está em Romanos 5, verso de número 1, que diz que somos justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. E o terceiro nível de justificação que Paulo fala nesta carta está em Romanos 5:9. Está escrito: logo agora somos justificados pelo seu sangue, e pelo seu sangue seremos livres da ira vindoura. Logo, a igreja está justificada diante dos seus opositores, diante das perseguições, diante dos acusadores, pela fé, pela graça e pelo sangue. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Nenhuma acusação pode chegar na tua tenda, e se assim chegar, você tem a graça de Deus para dizer: eu fui justificado pela graça, fui justificado pela fé e fui justificado pelo sangue. É por isso que todas as vezes que a minha consciência, o diabo ou alguém tenta apontar um erro que aconteceu em algum momento da minha vida, eu lembro do que Paulo ensinou: vocês são justificados pela graça, vocês são justificados pela fé, e vocês são justificados pelo sangue. Onde tem graça, onde tem fé e onde tem sangue, os acusadores têm que partir em retirada. Assim foi aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério. Todos queriam apedrejar. Jesus olha para todos e diz: quem não tem pecado, atire. Porque ali naquele dia estava presente a graça de Deus manifestada em Jesus, o sangue de Deus manifestado em Jesus, e a fé que temos em Deus, em Jesus, justificando toda a humanidade. Levante a mão e dê glória a Deus por isso. O texto que nós lemos, a partir do versículo 13, Paulo está esboçando um desejo, uma ansiedade de ir a Roma. A partir do versículo de número 13, os demais versículos anteriores a esse eu expliquei quinta-feira, então vamos logo para o versículo 13. O versículo 13 que lemos essa noite, Paulo está esboçando, dizendo: não quero, meus irmãos, que
muitas vezes eu quis ir ter convosco, eu quis ir até Roma, mas fui impedido por alguns motivos. E Paulo, o desejo dele era ir a Roma para vos comunicar algum dom, anunciar palavras de edificação para aquela igreja que lá estava em harmonia, buscando a Cristo e tentando viver em paz. Paulo demonstra uma ansiedade de pregar o evangelho aonde ainda ele não tinha ido. E a primeira lição que eu vejo com o apóstolo Paulo aqui é que Paulo não está ansioso para ir a Roma a passeio. Paulo não está querendo ir a Roma apenas passar um fim de semana conhecendo os grandes monumentos históricos da cidade, como alguns historiadores chamam, considerada a cidade eterna. Paulo não estava querendo ir a Roma visitar o anfiteatro Flaviano. Paulo não estava querendo ir a Roma participar das cerimônias nas grandes sinagogas para ouvir a lei. Paulo está querendo ir a Roma com o intuito de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho, de dizer ao povo que estava em Roma, um povo idólatra, entregue à idolatria, que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é a solução. Paulo não está interessado em passar um fim de semana em Roma, um mês, alguns dias a passeio, a lazer. Paulo está ansioso para pregar o evangelho. Paulo está ansioso para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Esse deve ser o anseio da igreja na terra. Esse deve ser o propósito da noiva do Cordeiro na terra. Ela não pode estar ansiosa por conquistar, galgar coisas materiais. Ela não pode viver ansiosa esperando o dia de visitar a cidade de Gramado no Rio Grande do Sul. Ela não pode estar ansiosa de um dia e visitar Buenos Aires e conhecer uma das capitais mais lindas da América do Sul. Ela não pode estar ansiosa de ir até Roma nos dias atuais, conhecer uma das cidades mais visitadas do mundo apenas a passeio. A igreja deve estar ansiosa, preocupada, com a intenção, com o objetivo de ir a algum lugar com o anseio de anunciar que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é o Senhor. Com isso eu aprendo que a mensagem do evangelho, a mensagem missionária, a missão da igreja de pregar o evangelho, a missão não pode ser considerada um passeio de fim de semana. A missão da pregação do evangelho não pode ser considerado um domingo de piquenique pela manhã, dentro dos matos, dentro de algum lugar, em algum lugar lindo. Não, não, não. A mensagem do evangelho não é passeio. A mensagem missionária deve ser pregada, e missões não é passeio. Então Paulo está com o coração missionário, ansioso para ir a Roma e anunciar a palavra da salvação, pregar o evangelho. Paulo entende que a pregação do evangelho é uma necessidade para os habitantes de Roma. Eu quero dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo está preocupado em pregar o evangelho. A pregação do evangelho por intermédio da igreja é uma necessidade hoje, é uma necessidade agora, é uma necessidade para já. Tem gente que acha, irmão Alcione, que a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas, a obra da evangelização é uma tarefa que pode ser deixada para amanhã. É considerada uma tarefa que pode ser deixada para depois.
Mas deixa eu dizer aos irmãos, a mensagem do Evangelho, ela não pode ser colocada em segundo plano. O anúncio das boas novas não é algo que você faz se você quiser. Nós temos que ter uma compreensão nas Escrituras sobre o que é mandamento, sobre o que é ordenança, sobre o que é uma ordem de Cristo. Às vezes temos a ideia que mandamento, ordenança, é só o que Cristo falou nos 10 mandamentos e no resumo dos 2 que Ele fez na nova aliança. Mas eu vou mais além. Mandamento é tudo que Cristo deixou como ordenança para a sua igreja fazer. E dentro dessas ordenanças, querendo eu ou não, está incluso a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho a toda criatura. A pregação do Evangelho não é algo que você pode deixar para depois. Jesus, em Marcos 16:15, declara: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Observe que Jesus não está pedindo, se vocês puderem. Se você tiver tempo, irmão Isaac, pregue o Evangelho. Se não tiver chovendo, irmão Isaac, prega o Evangelho. Se não tiver o sol escaldante, prega o Evangelho. Se fizer sombra, você pode ir. Não. Jesus não designa estação. Jesus não designa tempo. Jesus não deixa espaço para a vontade da igreja. Jesus diz apenas uma ordem: ide. Ide tem caráter imperativo, caráter coativo. O que é isso? É uma ordem, é um comando, é alguém dizendo: isso aqui não é um extra, não. Isso aqui é uma instância que a igreja precisa fazer. E esse ide acompanha o todo mundo. A palavra todo mundo nesse texto, o termo grego é ta etne. Ta etne significa todos os povos, a todas as etnias, a todas as pessoas, a todas as cores, a todos os países, a todos os continentes, a todas as ideologias, a todos os gêneros, a todos de igual forma. E esse ide tem um caráter singular. Ele é para a igreja. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão e dê glória a Deus. Esse ide da ansiedade, do dever de pregar o Evangelho, ele não é um ide ao evangelista. Ele não é um ide de departamentos, de departamentações. Jesus não disse ide alvorecer. Jesus não disse ide jovens. Jesus não disse ide apenas o Emanuel. Jesus não disse ide apenas a comissão de visita. Jesus não disse ide apenas ao departamento de missões. Jesus não disse ide apenas aos obreiros. Jesus não disse ide apenas ao evangelista. Jesus não singularizou departamento nessa missão. Jesus disse: quem for igreja vão, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é do pastor, essa missão é dos obreiros, essa missão é da mocidade, essa missão é do porteiro, essa missão é das irmãs, essa missão é da nave da igreja, essa missão é de todos nós. Aqui acolá eu escuto alguém querendo intitular departamentos para essa missão. Eu passei muito isso quando era líder de mocidade e presidente de mocidade. Quando havia uma convocação para a evangelização, lógico, eu entendo que a mocidade tem mais disponibilidade, que tem mais força, mas não vamos utilizar isso para colocar uma sobrecarga apenas neles. Essa é a minha defesa. E eu dizia: vamos, meu pastor,
Eu sou o primeiro a estar lá, que eu amo esse trabalho. A mocidade diz, venha, vá aparecer também. Mas eu gostaria que os obreiros fossem. Eu gostaria que essa convocação fosse para as senhoras, para a igreja, para o porteiro, para o evangelista, para o presbítero, para o copastor, porque esta missão não é apenas dos jovens, essa missão é da igreja. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, ide é para a igreja, irmãos. Nada de sobrecarregar alguém, porque você tem uma responsabilidade. Olhe para alguém do seu lado e diga, você tem uma responsabilidade. A pregação do evangelho. Ide. E este ide não é um pedido de favor de Deus. Porque tem gente que acha, aguenta aí, irmãos. Tem gente que acha que se ele pregar, ele está fazendo um favor a Deus. Aqui e acolá eu recebo uma ligação para pregar. Não é direto não, mas toda semana eu recebo. Você pode, é um privilégio tê-lo aqui. Eu digo, irmãos, sempre que eu escuto alguém dizer isso, não diga isso para seu ninguém. É minha obrigação estar aí com vocês pregando. Que privilégio, irmãos. A igreja receber. É uma obrigação pregarmos o evangelho. Tem gente que se gaba porque entrega uma literatura na evangelização. Eu vou explicar isso aqui. Não é mais do que o nosso dever. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, você pode acompanhar, está escrito. Está escrito. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me imposta essa obrigação. Vamos entender isso aqui. Por que não pode haver vaidade na pregação? Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que porque me imposta essa. Como é que eu me glorio daquilo que é minha tarefa? Daquilo que é minha obrigação, daquilo que foi estabelecido para me fazer. Quando você fala de Jesus para alguém, quando eu falo de Jesus para alguém, quando alguém organiza um mutirão de evangelização, quando alguém organiza uma cruzada, esse alguém não está fazendo mais do que o seu papel, mais do que sua obrigação. É para fazer mesmo, meu santo. Significa eu fiz o que é sua obrigação. Temos que ter essa consciência, irmãos. Eu quero que a congregação do Maracujá, a minha oração é que gere consciência em nós. Pregar o evangelho não pode haver vaidades. Estamos gerando, e eu me incluo nela, e tenho pedido a Deus para não se envaidecer, uma geração de pregadores envaidecidos, soberbos. Porque prega, porque Deus deu. Não. É nossa obrigação, é minha obrigação. Se tiver tempo de anunciar, é minha obrigação. Se eu tiver disponibilidade para estar aqui ao domingo, com quem aparecer, é minha obrigação. E eu não posso me gloriar disso, porque é uma tarefa que Jesus designou para mim e para você. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, ou seja, me envaidecer. Porque a minha imposta é essa. O termo imposta ali, o termo grego, dá a ideia de me colocado uma canga. Uma canga. Os irmãos sabem o que é canga, né? Coloca em animais. Pois é. Me imposta Jesus já colocou uma canga em mim. E ai de mim, se não pregar o evangelho, se não anunciar o evangelho. É a nossa tarefa, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Se você entende isso, levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim
e me ajude a pregar a tua palavra. Então esse é o desejo inicial de Paulo. Com esse desejo inicial de ir a Roma, Paulo vai fazer 3 declarações bem esquisita para os nossos dias. Eu diria bem controversa para a igreja de nossos dias. Quando eu digo igreja, eu estou falando de uma maneira geral. As declarações de Paulo é bem diferente da dos nossos dias e vai nos constranger um pouco, mas vai sarar. A primeira declaração de Paulo sobre esse desejo de ir a Roma está no versículo 14. Você vai acompanhando na sua Bíblia. Paulo diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Essa é a primeira declaração de Paulo sobre o desejo de ir a Roma. Paulo está querendo ir a Roma, lição número 1, porque ele está devendo. Porque tem um débito aberto na praça. Porque tem um débito aberto nas ruas de Roma. Porque tem um débito aberto nas sinagogas de Roma. E ele declara: eu sou devedor. Eu estou devendo. E ele está falando da pregação do Evangelho. E ele está falando do anúncio das boas novas. E essa dívida, Paulo vai trazer a quem é essa dívida. Ele vai dizer no texto, vai especificar. Ele é devedor tanto a gregos, número 1, a bárbaros, número 2, a sábios, número 3, e a ignorantes, número 4. Então Paulo está devendo a gregos, a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Vamos entender isso aqui. Quem são os gregos? Biblicamente falando, os gregos são considerados gentios, nação que não tem o sangue de Abraão. Trazendo para os nossos dias, quem seriam os gregos e gentios? Aqueles que não são igreja, aqueles que não têm Cristo na vida. Então Paulo está dizendo: eu tenho uma dívida com o povo que não é crente. Eu tenho uma dívida com o povo que não é cristão. Número 2, bárbaros. Quem são os bárbaros? Os bárbaros eram mini comunidades que habitavam em torno do Império Romano, em tendas. Os bárbaros são os principais causadores da queda do Império do Ocidente. A queda de Constantinopla foi ocasionada pelos bárbaros. Só que os bárbaros moravam em torno dos muros de Roma, fora das cidades. Por que eles eram considerados bárbaros? Era porque eles eram violentos? Historicamente, não. Por que eles eram considerados bárbaros? Porque eles eram considerados um povo de guerra? Historicamente, não. Eles eram considerados bárbaros porque não eram considerados romanos, porque não consideravam a religião romana, porque tinha um modo de vida específico, mas aquelas comunidades foram crescendo ao redor do Império Romano, se tornaram inimigos de Roma, porque eles temiam a invasão daqueles povos que aconteceu de fato. Aquele povo só queria um lugar ao sol, mas era impedido disso, e eram considerados inimigos dos romanos. Então os bárbaros são os inimigos da igreja dos nossos dias. Se é que você acha inimigo
Com certeza tem. Quem são os inimigos de nossos dias? A dívida de Paulo também é a eles. Na concepção ideológica, lá vai. É os considerados comunistas. Na concepção, que querem um lugar ao sol como nós queremos. Na concepção ideológica, são os homossexuais. Na concepção ideológica, é alguém que não comunga da mesma fé que eu. É o espírita. É como diz aí fora, aqueles que não concordam com a nossa visão bíblica. São considerados inimigos desse ponto de vista, seriam os bárbaros de hoje. Pois é, Paulo está dizendo que a nossa dívida são a eles também. Paulo está dizendo que a igreja tem uma dívida com ideologias diferentes. Não se isente de pregar o evangelho a um bárbaro. Não se isente de pregar um evangelho com alguém que tem uma ideologia diferente da sua. Não se isente de pregar o evangelho a alguém que tem um comportamento diferente do seu. Pelo contrário, anuncie o evangelho a pessoas de gêneros diferentes, a pessoas com mentalidade diferente, a pessoas com ideologia diferente, a pessoas com partidos políticos diferentes. Os bárbaros esperam pela igreja. A igreja tem que anunciar Cristo também a eles. Diga amém. Terceiro, Paulo sai da espécie de povo e vem para a intelectualidade humana. E ele resume que a dívida dele também é aos sábios e aos ignorantes. Paulo está dizendo: eu vou a Roma e eu vou pregar para gentil, para bárbaro, para homossexual, para prostituta, para idólatra, para sacerdote, para levita, para macumbeiro, para prostituto, para espírita. Vou pregar para todo mundo, porque eu tenho uma dívida com todos eles. E ele segue dizendo: eu vou pregar para o letrado, para o iletrado, para o sábio, para o ignorante. Eu vou pregar para o presidente, vou pregar para o vereador, vou pregar também para o professor, vou pregar para o mendigo, vou pregar para aquele que não tem onde morar. Ou seja, eu vou pregar para todos sem distinguir classe, cor, dinheiro, intelectualidade, formatura. Resumindo, Paulo está dizendo: a minha dívida é que Jesus já disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ao branco, ao amarelo, ao preto, ao asiático, ao europeu, ao americano, ao sábio, ao formado, ao não formado, ao iletrado, ao letrado, ao médico, ao doutor, ao analfabeto. A minha dívida é a todos. O que Paulo está dizendo é a nossa dívida. A gente não pode, irmãos, se limitar como igreja. Sabe, tem aquele povo que é mais fácil da gente chegar para pregar, não tem? É bom, né? Mas não limite só a isso, não. Pregue aqueles que não gostam de você. Pregue aqueles que não vai com a sua cara. Pregue aqueles que não comungam da mesma ideologia com você. Tive uma experiência esses meses. Estava dando aula em um dos meus estágios, na sala dos professores. E eles nunca viram eu levantar uma questão de fé. Mas foi aberta uma oportunidade. Ele disse: na sua última aula, o diretor e a professora que estava me acompanhando: eu já vi nas suas redes sociais que você gosta de ler muito, que a sua biblioteca é um recheio de livro de todo jeito. E eu vou fazer aqui um projeto e você vai ser o palestrante. E eu quero que você traga livros de cunho histórico para comentar. E entre os livros de cunho histórico eu quero que você traga, que eu sei que também você é crente. Aleluia. Eu quero que você traga a Bíblia,
Porque no dia que você foi dar aula sobre as teses da criação do homem, em nenhum momento você defendeu a sua crença. Você deu o que está no evolucionismo, na mitologia grega e o que está na Bíblia, que é as 3 noções da criação. Então, nesse dia, você vai falar dos livros históricos que você tem e vai trazer a Bíblia com a concepção histórica. E Deus abriu a oportunidade. Eu falei dos livros e, por fim, deixei o recheio deles por último, que é a Bíblia Sagrada. Falei da história da Bíblia desde a fundação, desde os primórdios, e no fim trouxe para Jesus, dizendo que Jesus é a palavra que liberta, que Jesus é o livro aberto para a humanidade. Todos ouviram a palestra e quando concluiu, porque o mundo não é quem é como a gente aqui dá glória a Deus, o mundo e os alunos bateram palma e disseram: muito bem, professor, hoje eu sei o que é a Bíblia. Pregue a palavra, anuncie o evangelho no seu trabalho, na sua casa, na sua família, anuncie. Temos uma dívida. Temos uma dívida. E dever, acredito que não tem ninguém que não deva aqui. Todo mundo deve. Se eu perguntar quem tem dívida aqui, pelo menos R$10 você deve. Porque casa financiada é dívida, carro financiado é dívida. E enquanto não concluir, se eu perguntar, todo mundo deve. Agora, coisa ruim é dever e não pagar. E Paulo estava disposto a pagar a dívida. Sou devedor a gregos, a bárbaros, a sábios e a ignorantes, ou seja, a todos os povos. Paulo estava conectado com o que Jesus ensinou. Em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: Jesus disse: mas vocês receberão poder e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nesse texto, Jesus está falando da dimensão da obra missionária, da dimensão da obra da pregação do Evangelho. Quando ele diz que nós seremos testemunhas, receberemos poder para anunciar o Evangelho em Jerusalém, ele está falando da nossa localidade, da nossa casa, do nosso terreiro, da nossa cidade. Quando ele fala Judeia, ele está falando da nossa região. Ao sair de Santa Cruz já é Judeia. Onde você for, São Bento, Campo Redondo, Tangará, é Judeia. Natal é Judeia, Judeia, Judeia. Terceiro, Samaria. Missões nacionais. Evangelização nacional, ou seja, quando você sai da região e entra no outro estado, é a Samaria. E quarto, e até os confins da terra. É quando você atravessa as fronteiras do seu país, entra no outro, lá está um confim da terra te esperando para pregar o Evangelho. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é: essa dívida é a todos os povos, casa, região, nacional e até os confins da terra. Glórias a Deus. Mas Jesus vai mais além, eu preciso explicar isso aqui. Jesus disse: mas recebereis a virtude e semeis minhas testemunhas. Vamos explicar isso aqui. Número 1, observe que a consequência de receber poder é ser testemunha. É Jesus que disse, não é eu que estou dizendo. Jesus disse: mas vocês receberão virtude, poder. A palavra virtude ou poder ali, o termo grego é dunamis. Dunamis significa energia, receber força, receber energia. Dessa palavra é da onde deriva-se duas palavras da nossa língua. A palavra número 1 é da onde deriva-se dinamite. O que Jesus estava querendo dizer é: vocês vão receber dunamis para serem como uma dinamite explodindo o meu nome aonde vocês forem. E o outro termo é dinâmico. Jesus estava querendo dizer: vocês vão receber poder para ser uma igreja dinâmica, para ser uma igreja ativa, para ser uma igreja dinâmica na escola dominical, para ser uma igreja dinâmica nos cultos de ensino, para ser uma igreja dinâmica na evangelização, para ser uma igreja dinâmica no culto de doutrina, para ser uma igreja dinâmica na leitura da palavra. Virtude é dinamismo. Então eu não entendo alguém
que se diz que recebeu virtude, mas é estático, é parado, é sem força. Eu sei que a concepção teológica da nossa igreja é que falou em língua está batizado, mas a virtude do Espírito Santo é muito mais do que falar um simples línguas estranhas, do que um simples profetizar, do que um simples sonhar, do que um simples revelação. O recebimento do Espírito Santo de poder é comunicar o Evangelho, é anunciar a Cristo, é ser testemunha, é dizer que Cristo é a solução, que Cristo é essa força que você recebe de abrir a boca e dizer que Jesus salva. Aleluia! Levante a mão e adore a Deus essa noite para a glória do nome dEle. Eu não posso crer, irmão, em uma virtude que não me dá dinâmica. Período que trabalhei com jovens nos congressos, sempre dizia, quando era no último dia de congresso, eu dizia: jovens, eu estou cansado, afadigado, amanhã segunda-feira o vosso líder ainda vai viajar para pregar até quarta, depois de 3 dias aqui com vocês, mas sábado vai ter evangelização em congregação tal. Eu quero ver quem recebeu o poder sábado lá. Que isso é o objetivo, não é criação de mim não, irmãos, é o texto. Recebereis virtude para serem testemunha. O objetivo de poder é ser testemunha, é anunciar. O que é ser testemunha ali no termo é diferente da nossa linguagem. Testemunha na nossa cultura é você ir perante um júri e ser testemunha de alguma coisa, estar presente. Mas o termo testemunha que Jesus ali usou, o termo é martíria. Vocês receberão poder para serem minhas martírias. É da onde deriva-se a palavra Marte. Marte significa alguém que morre por amor às convicções que recebe. É tão convicto, ele está tão pautado no que aprendeu, que vai passar dificuldades. E isso é prova histórica. 80% dos apóstolos que receberam poder naquele dia de Pentecoste morreram de Marte. Uns foram esquartejados, outros cortados pelo meio, outros lançados para as feras, outros lançados para os leões, outros crucificados de cabeça para baixo. Outros diziam assim: vão me colocar na cruz, mas eu não sou digno de morrer como ele, me coloque de cabeça para baixo, como foi o caso do apóstolo Pedro. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles receberam poder, porque eles receberam energia. Quem recebe energia, meu irmão, o sangue dá na canela, as ideologias vêm e passam, não teme, não tem medo. Por quê? Porque ele está convicto do Deus que o lhe chamou, do que ele aprendeu com Cristo, das suas convicções aprendidas nas Escrituras. Isso é receber energia, irmãos. Poder para não desistir. Levante a palma da mão em nome de Jesus. Jesus vai te dar força, vai te dar energia para você suportar e não negá-lo. Você vai ser uma testemunha fiel de Cristo, porque você não recebeu vitamina D, nem C, nem E, nem vitamina de abacate, nem de goiaba, nem de acerola. Você recebeu energia vinda do Cristo, vinda do Espírito Santo, energia do alto. Energia. Sou devedor. Aí quando você recebe poder, você paga o que deve. Aí Paulo diz: eu vou pagar, eu vou a Roma, porque eu sou devedor. Aí ele vai dizer a segunda declaração e a gente conclui. A segunda declaração de Paulo sobre ir a Roma está no versículo 15. Paulo diz: por isso, acompanha, irmãos, na Bíblia. Versículo 15, Paulo declara:
Por isso, eu estou pronto ou disposto para ir a Roma comunicar o Evangelho. A segunda declaração de Paulo e Isaac sobre ir a Roma, a expressão aí é estar pronto, disposto. Paulo está dizendo, eu estou devendo. Aí no versículo 15 ele diz, mas eu estou disposto a pagar. Eu estou pronto para pagar. Quem está disposto aqui para pagar a dívida, levanta a mão e diga amém. Vamos pagar, irmão, porque senão vamos ser cobrados. Paulo diz, estou disposto, eu estou pronto. Estou disposto aí, irmãos. O que Paulo está querendo dizer é, eu estou disponível. Eu estou à disposição para ir até vocês. Escute isso, olhe para cá. Paulo está falando de disponibilidade de pregar, de ir pagar a dívida. Eu sempre digo que Deus conta mais com a nossa disponibilidade do que com as nossas capacidades. Temos muita gente capaz, mas sem disponibilidade para fazer. Deus conta com a sua disponibilidade. Mas eu não sei pregar, Deus conta com a sua disponibilidade. Mas eu não sei entregar uma literatura, Deus conta com a sua disponibilidade. Mas eu não sei nem orar, Deus conta com a sua disponibilidade. Mas eu gaguejo, Deus conta com a sua disponibilidade. As nossas capacidades serão consequência da nossa disposição de fazer. Vou repetir. As nossas capacidades serão consequências das nossas disposições de fazer. Eu lembro que quando Jesus me aceitou, eu olhava para os jovens que já pregavam da minha época e dizia, nunca vou pregar como aquele jovem. Via os pregadores, achava tão bonito, dizia, como é que eu vou ter uma mente daquela? Um computador ambulante cheio de versículos, lindo. Mas um dia Deus levantou numa festa um profeta aqui, a irmã Etânia, e foi até onde estava, no ano de 2009. E eu estava numa daquelas cadeiras ali de trás, com os olhos fechados, segurou na minha mão e disse, jovem, eu conto com a tua disponibilidade. Apenas se dispõe que te capacitarei. Levante as suas mãos essa noite. Esteja disponível. Deus irá lhe capacitar. Deus irá lhe usar. Está disponível Isaías capítulo 6. O profeta declara, no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, com duas tinham seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Então disse eu, ai de mim que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas eu, quanto eu se lastimava, um dos serafins voou até o altar com uma tenaz, com ela tirou uma brasa viva, levou até o meu lábio e disse, eis que eu tiro o teu pecado e purifico a tua culpa. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que perguntava, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, estou disposto
disposto, envia-me a mim. E Deus enviou. Disposição de fazer. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Disposição de fazer, Micael. Disposição de fazer. Lembro-me que naqueles mesmos anos eu entendi o que Deus falou. E se reuni com mais 2 ou 3 jovens. Esse aqui fazia parte conosco, Binho na época. E disse: precisamos se disponibilizar, porque Deus vai nos levantar. Pegamos uma caixa de som e 2 vezes por semana à tarde eu saía do INSS, chegava em casa, tomava um banho, pegava a carrocinha, não era, Binho? Temos a foto até hoje lá da equipe, 4 jovens, e vamos anunciar Cristo nesse bairro. Ficamos conhecidos como os meninos da caixa. Até hoje Paulo de Sida lembra e diz: que eu não esqueci não. Quando você saía de tarde pedindo energia para anunciar a Cristo. É isso que Deus faz. Ele comentou esses dias em um vídeo meu no Facebook, disse: o menino da caixa, Deus está cumprindo promessa, pregando para mais de 8.000 pessoas. É Jesus que faz isso. Se disponibilize, Deus vai lhe usar. E o fato é que Deus foi capacitando, estamos sobrevivendo pela graça de Deus, porque é Jesus que faz. Terceiro, se disponibilize. Versículo 16, terceira declaração de Paulo, e aqui eu concluo. Paulo declara: por isso não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. A terceira declaração de Paulo, além dele dizer que ele é devedor, ele se coloca à disposição para pagar essa dívida. E no versículo 16 Paulo diz: por isso eu não tenho vergonha de ir lá pagar a dívida. Vou pagar, porque eu não me envergonho desse evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? A mensagem de Paulo para os nossos dias: não se envergonhe de anunciar a Cristo. Não tenha timidez. Se envergonhar aqui, meu irmão, não é não ter desenvoltura no falar, é se esconder da sua identidade, é se esconder a sua identidade como cristão. O Dr. Martin Lloyd Jones diz: quando você não puder pregar, feche a boca e viva a pregação. Quando você não tiver palavras para dizer, viva. Quando não souber dizer que ele é o caminho, que vejam o caminho em você. Quando não souber dizer que ele é santo, que vejam santidade em você. Quando você não tiver condições de dizer que ele é a verdade, que vejam verdade em você. Quando você não tiver condições de dizer que ele é o pão da vida, que veja o pão da vida em você. Quando você não tiver condições de dizer que ele é a vida, que ele salva, que veja a salvação em você. De maneira, ou falando ou sem falar, pregue. Pregue. Não se envergonhar é não se esconder. Porque Paulo diz: não se envergonhe, porque há uma sentença para os que se envergonham. Apocalipse 21:8 está escrito: quanto aos tímidos, tímido ali é o mesmo de se envergonhar, se esconder. Seu crente 007, o agente secreto, não se esconda, moça, na sua escola. Que as suas amigas vejam que você é Cristo, que Cristo está em você. Em uma rodinha, não se envergonhe de dizer: eu não participo dessas brincadeiras cebosas, Cristo está em mim. Ser tímido é isso. E a sentença começa pelos tímidos. Interessante. Poderia começar pelos idólatras.
Poderia começar pelos adúlteros, pelos mentirosos, pelos lobos. Mas a sentença começa quanto aos tímidos. Tímidos ali é covardes, que se envergonham de mim, que se envergonham da minha palavra, que se escondem em momentos de perseguição. Culto da palavra, irmãos, eu vou finalizar. Não seja tímido. Em Marcos 8:38, Jesus diz: qualquer que desta geração má e adúltera se envergonhar de mim, ou seja, ser tímido de quem eu sou, de me anunciar e das minhas palavras, eu também o envergonharei no dia de Deus. Ou seja, em outras palavras, não saberei quem é você. Mateus 10:32 não é uma palavra apenas para o não crente, também para o crente está escrito: porquanto qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, qualquer que não me confessar diante dos homens, eu o não confessarei diante de meu Pai que está no céu. A palavra confessar ali é se colocar à disposição e dizer: eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu quero Cristo. Amém. Levante as mãos. Pai, a tua palavra foi pregada. Aplica esta palavra no nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor edificou, consolou, exortou. E viveremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com a responsabilidade de pagar essa dívida ao mundo, de estar disposto e de não se envergonhar de pregar o Evangelho. Diga glória a Deus. Curve a sua cabeça.